Olá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus. E hoje nós temos a alegria de receber conosco irmã Silvana Araújo. Irmã Silvana, que é membro da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Aracruz e está conosco na caminhada lá, que eu também sou de lá. E ela veio hoje contar um pouco das experiências dela com Deus, do que tem vivido, a caminhada dela até aqui, é esposa de obreiro, tem muita coisa boa para contar do que Deus fez na vida dela. Irmã Silvana, é uma alegria imensa tê-la conosco aqui e pode ficar tranquila que aqui tudo vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e eu tenho orado para que as pessoas que vêm aqui sejam conduzidas pelo Senhor até aqui. Amém. Eu também saúdo, né, a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria, é uma honra poder estar aqui, podendo falar do Senhor Jesus, que faz tantos milagres na nossa vida, né? Faz tantos prodígios, sinais, que são incontáveis, né? Nós não podemos enumerar, porque não conseguimos mensurar a bondade de Deus. Verdade, o Senhor tem feito e faz, né, grandes coisas nas nossas vidas. E o intuito desse programa é que as experiências contadas aqui, ela alcance mais pessoas e as pessoas que vê o que Deus fez na nossa vida, vê que tem jeito para elas também. Porque Jesus veio morrer por nós, morreu, ressuscitou, vai voltar, está quase voltando e nós precisamos alcançar mais vidas. Quem é irmã Silvana Araújo? Então, Silvana Araújo, eu tenho 52 anos, sou casada com Valdinei Viana Araújo, sou mãe de 3 filhos, né? Lorelai, Ana Vitória, Aleph, e sou avó de 3 netos, Miguel, Benício e Lisier, que são uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Sou evangélica, né? Aceitei Jesus aos 25 anos, né? E venho caminhando de lá para cá, com essa caminhada já de 27 anos. Já tem um tempinho, então Já. tem muita coisa boa aí para contar pra gente aí. Muitas experiências, né? O Senhor, Ele veio trabalhando na minha vida de uma forma muito linda, muito gloriosa, porque no princípio mesmo eu tive, assim, muita resistência, né? Eu não entendi o que era o reino de Deus, eu tive muita resistência, mas quando eu comecei a entender o que era o reino de Deus, eu comecei a me derramar. E aceitar Jesus para mim, ele começou a trabalhar no meu interior, porque eu comecei a minha caminhada na realidade, minha família já era evangélica, minha mãe, um irmão meu que já faleceu, já eram evangélicos, né? E minha mãe orava muito para que o Senhor me salvasse. E um dia eu me lembro que ela me levou na igreja Deus e Amor, e na hora, no momento do apelo ali, ela queria que eu levantasse a mão para aceitar Jesus e eu não quis, eu resisti, não quis de forma nenhuma, né? E aí um dia eu me apanhei assim numa situação de muita angústia, uma angústia terrível. E eu comecei a fazer a minha caminhada ali na igreja Maranata. Recebi um convite, né? Tinha um irmão meu nessa época que era da Maranata e eu comecei a caminhar. E quando eu cheguei na Maranata, o Senhor, ele começou a trabalhar no meu coração na área do louvor, né? E ouvindo os louvores ali na igreja, o Senhor começou a quebrantar o meu coração. E eu chorava, chorava, chorava tanto, 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 que o banco onde eu sentava, assim, o chão, as lágrimas escorriam que formava uma poça ali no chão, né? Então, ali o Senhor foi trabalhando em mim. Mas mesmo assim, ainda eu era resistente, né? E foi o Espírito Santo que foi trabalhando, trabalhando. Aí, com o tempo dali, eu fui para a igreja Assembleia de Deus. Minha mãe já era da Assembleia de Deus. E eu vi que era assim, um agir, um trabalhar totalmente, né, diferente, né? A manifestação da glória de Deus, do Espírito Santo ali no ambiente era diferente. E eu fiquei muito intrigada com aquilo e comecei a querer entender o que acontecia com as pessoas, o que era aquilo que elas recebiam, que faziam com que elas se movessem de lugar, que é o batismo no Espírito Santo, né?
E hoje não, hoje eu entendo, porque quando você vai lá para Gênesis, né, no capítulo 1, a princípio, aí vai falar que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra, e fala que o Espírito Santo dele se movia sobre a face das águas, né? Se movia ali. Então, quando o Espírito Santo ele entra em nós, né, com certeza ele vai mover a gente, ele vai, né, tirar a gente aquela paralisia, vamos dizer assim, né, humana, porque a gente é muito humano, né, mas quando o Espírito Santo ele entra no nosso ser, e aí eu fiquei maravilhada em ver as pessoas tomadas pelo Espírito Santo, profetizando, e eu comecei a desejar ardentemente ter aquele Espírito Santo na minha vida, né, e ali eu comecei a me envolver com os trabalhos de oração, com o círculo de oração, né? E fui orando ao Senhor. E eu me lembro que um dia, num final de semana, eu morava bem longe da casa da minha mãe, mas aí nesse final de semana eu viajei para a casa da minha mãe e eu recebi um convite para ir numa vigília. Né? E aí eu ia, quando tinha um lugarzinho que falava que tinha uma oração, eu ia porque eu queria receber aquele poder que as pessoas tinham, né? Eu achava aquilo muito lindo, extraordinário. Aí eu queria receber aquele poder, eu fui receber um convite para estar indo numa vigília. E aí eu fui para essa vigília, e quando eu cheguei nessa vigília, né, eles costumavam fazer um círculo, né, de mão dadas e cantarem, louvarem ao Senhor. As pessoas ali eram tomadas pelo Espírito Santo, começavam a profetizar, né, e o Senhor começava a fazer grandes coisas ali no meio das pessoas, e aquilo me deixava maravilhada, e eu falava assim, não, eu quero sentir isso também, eu quero, né, vivenciar esse poder, eu quero sentir isso, mesmo não entendendo o que acontecia, que no mesmo tempo que eu tinha desejo, mas eu também tinha medo. E ali eu me lembro que chegou um varão assim, né, um senhor mais ou menos de uns 30 anos, e eles acabaram de chegar do monte naquele momento, e ele veio ele pegou na corrente e depois, né, e eu estava ali quietinha na corrente, segurando a mão das irmãs, e ele chegou assim, ele veio na minha direção, e o Senhor começou a usar a boca dele, ele colocou a mão em mim e o Senhor começou a usar a boca dele. Filha minha, eu vim para esse encontro contigo. E aí ele segurou na minha mão, me levou para o meio da corrente e aquele varão começou a falar comigo em mistério. E o Senhor ordenava que eu falasse aquelas palavras que ele estava falando, né, na boca daquele homem. E ali o Senhor me deu condição, né, na linguagem ali da língua espiritual, né, de mistério, e eu comecei a falar aqueles mistérios. E ali o Espírito Santo me encheu, eu fui cheia, e eu comecei a falar em mistério, comecei a falar em novas línguas, e ali eu fui, né, tomada por aquele poder, por aquele movimento, e eu fiquei toda aquela madrugada envolvida naquele poder, que aonde, né, se tinha um crente, eu colocava a mão, ele era renovado. E aquele poder, ele foi se aperfeiçoando na minha vida, né, porque eu fui tendo maturidade, né, o Senhor foi me amadurecendo, foi me ensinando, né, a ter controle, porque a gente no primeiro momento, a gente assim é muito menino quando recebe as coisas do Senhor, os mistérios do Senhor, e ali o Senhor foi trabalhando na minha vida, e é algo assim muito maravilhoso, muito poderoso, porque a primeira coisa que nós precisamos ter com Deus é uma vida de oração. E nessa vida de oração, nós precisamos pedir ao Senhor revestimento de poder, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode ser um turista na nossa casa, né? Porque nós somos morada, templo do Espírito Santo, mas ele tem que ser dono dessa casa. Né? Ele que tem que comandar, ele que tem que ter o governo, ele que direciona, ele que te impulsiona, né? Ele que te traz a revelação, ele que te leva a ter uma vida de oração, porque é o Espírito Santo que ora com gemidos inexprimíveis, né? Que te dá, né, a condição de ter palavras para falar com Deus na necessidade que você precisa. Glória a Deus. E no começo teve que renunciar a algumas coisas que foi difícil no começo? Tive que renunciar. Por quê? Como eu disse, eu tinha resistência ao evangelho por causa da questão da roupa, né?
eu achava aquilo muito estranho. E eu usava calça, né? Usava joias, usava roupas, né? Que o mundo usa. E eu achava aquilo muito difícil, renunciar àquela situação. E então foi nisso aí que Deus ele foi me moldando, porque eu me lembro de uma experiência nesse sentido. Um dia minha mãe, né, bem no comecinho mesmo, eu ainda não tinha sido tomada no poder do Espírito Santo, né? Eu ainda estava crua. E eu me lembro que a minha mãe me levou num trabalho de oração. Era na casa de uma mulher, que ela era da Assembleia de Deus, ela tinha um trabalho de oração na casa dela. E quando chegou lá, eu fui de calça. E eu estava vivendo assim um momento de querendo entrar em depressão, né? Por várias coisas que estavam acontecendo comigo, mas na verdade era o Senhor já trabalhando na minha vida, né? E eu me lembro que a minha mãe falou assim: vamos até ela para você receber uma oração? Falei, tá bom. Mas aí na minha mente eu fui já pensando: eu não vou fazer aquilo que ela vai me pedir, eu vou ficar quietinha. Aí, quando eu cheguei próximo dela, ela colocou a mão em mim e falou assim: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. É uma obra tão grande que você não tem como contemplar. Mas o que Ele tem com você é muito grande na terra. O Senhor vai te levar em muitos lugares. Aí, e o Senhor, Ele tem pressa. E aí, na minha mente, eu pensei bem assim: bom, eu não quero ficar igual a ela, com essa saia, com essa blusa. Eu pensei para mim: se o Senhor me quiser, vai ser do jeito que eu tô aqui, porque desse jeito aí eu não vou ficar, não. Pensei isso comigo, né? Que engano que eu tive ali. E ali, quando eu saí dali daquele ambiente com esse pensamento, e fui para casa e não falei nada com a minha mãe, fiquei em silêncio. E eu me lembro que o Senhor apertou o meu coração de forma que eu fui ficando mais deprimida e fui ficando muito triste. E eu passei por um episódio assim de muita tristeza e teve um acontecimento na minha vida que me levou assim a fazer um voto com Deus. Falei: Senhor, se verdadeiramente o Senhor existe. Eu me lembro que eu estava sentada assim na porta da casa da minha mãe. A minha vida assim tinha virado de cabeça para baixo mesmo. Eu estava no fundo do poço, literalmente, no fundo do poço. E eu falei assim: Senhor, se verdadeiramente o Senhor me quer na tua presença, se o Senhor existe mesmo, e se o Senhor resolver essa causa para mim, porque eu tenho urgência, Senhor. Eu preciso sair de uma situação que eu estou. Eu não posso continuar com isso. E ali, assim, demorou umas 2 horas, Luciano. Eu falando isso com o Senhor, né, em pensamento. E eu falei: Senhor, eu vou te aceitar na minha vida. E nunca vou sair da sua presença. E ali, com 2 horas, eu recebi a resposta que eu estava precisando. Foi imediato, foi urgente. O Senhor, Ele me ouviu, me contemplou ali e eu recebi aquela resposta que eu estava precisando. E dali eu tomei uma decisão. Dentro do meu coração, eu aceitei Jesus e comecei a caminhar, né? E fui seguindo, nunca olhei para trás. Graças a Deus. Glória a Deus. Hoje você é casado com Valdinei Viana, nosso irmão, e começou a caminhada. Aí era solteira ainda, né? Sim. E como foi? Cristã, conheceu o varão? Como é que foi que uniu vocês dois? Então, eu conhecia Valdinei, assim, já de vista, né? E a gente era amigos, na verdade, né? E o tempo foi passando, e a gente, né, ele morava na Barra do Riacho, eu morava em Vitória, e, né, fomos tendo acontecimentos na minha vida, na vida dele, e a gente tinha sempre aquela amizade de trocar experiências, de falar das nossas dores, né? Aquilo foi consolidando uma amizade entre a gente.
E ele falava das experiências dolorosas dele, eu falava das minhas, e aquilo foi unindo a gente. E com o tempo, né, passando, a vida da gente, né, foi cada dia se fortalecendo no Senhor. E aí chegou um tempo que tanto eu era livre, ele também, e ele chegou e perguntou se eu aceitaria, né, ter uma vida com ele, casar com ele. E eu, numa situação assim que eu precisava realmente ter um relacionamento, porque eu não tinha na época, e eu estava diagnosticada com uma doença autoimune. E os médicos falavam para mim que eu precisava ter um relacionamento para as medicações que eu estava tomando fazer efeito, porque senão não ia surtir efeito. Porque eu tive um diagnóstico da enfermidade e tive uma sentença do homem médico, que ele falou que eu tinha apenas 3 meses de vida, né? E dali para frente eu ia definhar. Mas aí eles falaram assim, mas se você tiver um relacionamento afetivo, os remédios vão fazer efeito. Então eu juntei o útil com o agradável, eu entendi, eu falei, aí quando o médico falou isso para mim, eu falei, Senhor, e agora? Como que isso vai ser na minha vida? Mas o Senhor já tinha se provido, né? Sim, já De tinha uma preparado bênção, tudo, já né? tinha preparado para a minha vida. E foi aonde que eu cheguei para ele, contei, né, essa situação que estava acontecendo, falei, né, que o médico tinha falado para mim que eu precisava de um relacionamento afetivo, e aí ele falou assim, então eu estou aqui, quer viver uma vida comigo? Estou preparado para casar com você e nós vivermos junto e os remédios fazerem efeito na sua vida e você ser curada pelo Senhor. E aí, imediatamente, ele me chamou para a gente fazer, né, um propósito no monte de cura. E eu estava muito debilitada. Para mim subir no monte, ele tinha que me arrastar, porque eu não aguentava, né? Eu sou portadora da síndrome de Sjögren, é uma doença rara. Ela afeta as glândulas, né? Todas as glândulas do corpo. E eu cheguei assim, bem no extremo mesmo da doença na época. E ali o Senhor ele foi trabalhando na minha vida através desse relacionamento, através da oração, né? E através do chamado que Deus tem comigo, né, para que a obra dele se cumprisse. Foi tudo um propósito de Deus em mim, né, para que o nome dele fosse glorificado na minha vida. Glória a Deus. Essa é a verdade. Eu vejo a senhora muito envolvida na obra, né? Agora a gente estava conversando antes. Qual a importância do novo convertido, principalmente a mulher, quando ela aceitar caminhar, começar a congregar mais, congregar na realidade, né? Uhum. A importância de congregar. A pessoa que não tem o hábito de congregar, ela vai viver uma vida espiritualmente enfraquecida, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra ela é um alimento. É como você tem a necessidade fisiológica, né, de todos os dias tomar café, almoçar, tomar café da tarde, jantar. Com a vida espiritual não é diferente. A vida espiritual ela precisa de alimento. Ela precisa ter, né, aquele impacto na caminhada. A pessoa tem que ter desejo de caminhar, desejo de congregar. Porque nós somos membros de um corpo. E Jesus, ele não vem buscar uma igreja, um membro, ele vem buscar uma igreja, uma noiva, né? E nós somos membros de um corpo. E Jesus, ele vem buscar uma igreja no seu todo, uma noiva inteira. Então, se eu não congrego, eu não faço parte daquele corpo. Eu não estou membro naquele corpo, eu estou fora do corpo. Então, a importância de congregar ela é muito séria. Porque vem o enfraquecimento, nós somos atingidos pelos dardos do maligno, pelas potestades e somos vencidos. Mas quando nós caminhamos, principalmente nos envolvemos, porque caminhar não é só você chegar na igreja e estar ali presente, né? Receber aquele alimento e ir para casa, não. Você precisa se envolver com a obra, se envolver com o reino de Deus. Porque se você não se envolver, também você fica fora do corpo. Você não está atrelado ao corpo. Então é muito importante. E foi batizado com o Espírito Santo
como começou, o Alex veio aqui, ele contou lá na igreja, eu pedi para ele contar de novo aqui no dia que Ele me deu um susto naquele dia. que Deus usou você para falar com ele sobre a cadeira, né? É isso mesmo. Isso. E como começou Deus falar com você, você entender que era Deus falando? Como é que é isso aí? Quando você recebe, né, esse revestimento de poder, e quando você tem uma vida de consagração, de oração em Deus, você começa a receber esse poder e Deus ele começa a falar com você de uma forma muito singular, né? Você tem uma conexão com o mundo espiritual e o Senhor ele começa a falar para você igual eu estou falando aqui com você. É lógico que no meu natural, os meus olhos carnal, ele não vê, mas eu sinto a presença e a voz vai bradando no meu subconsciente e eu vou discernindo aquilo. É muito real, é como eu e você aqui conversando. Glória a Deus. Eu tive uma experiência esses dias, foi no culto da virada. Uhum. Minha esposa do meu lado. E eu tô assim, olhando pro culto assim, e eu vi a minha esposa levantando, e não resolveu alguma situação, e eu falava assim, não vai. E foi tão real que eu botei a mão na coxa dela. Ela, o que foi? Foi nada não. Aí logo depois ela foi levantar, não vou ali. Falei, não vai não. O Senhor te deu a visão antes do acontecimento. É. Aí eu fiquei com aquele negócio assim, falei. Aí eu contei pra ela depois. Aí eu contei pro presbítero Neemias, ele falou, não, Deus está começando a te usar em visão. E nunca aconteceu isso comigo assim. E eu achei maravilhoso. Mas também eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Uhum. E já que nós estamos falando nesse assunto, já teve alguma situação que eu creio que talvez já teve, né? De Deus te pedir para falar alguma coisa e você teve receio ou medo devido à pessoa, alguma coisa assim? Já teve muitas vezes. Eu já tive medo e fiquei perguntando para Deus como eu conseguiria falar, porque assim, o nível da pessoa, né? Eu não poderia chegar para ela e falar da forma que eu achava que Deus tinha me dado, porque ela não ia aceitar. Mas eu aprendi algo com isso. Que quando o Senhor me dá algo para falar que é do nível assim, vamos colocar aí de conserto, eu não falo em público, mas eu falo em particular. E aí é a pessoa com Deus, por mais medo que eu tenha, igual eu disse, né? Esse episódio de que Deus me deu algo para entregar a uma pessoa que é um pastor, e a princípio eu fiquei muito retraída, como eu iria falar para ele. Mas aí comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, eu não vou pessoalmente falar para ele, porque para mim pessoalmente falar para ele, eu preciso que a esposa dele esteja junto, eu não vou pedir para falar com ele só, né? E aí o que que eu fiz? Eu comecei a orar ao Senhor para me dar uma estratégia. Falei, Senhor, eu preciso de uma estratégia. Aí a estratégia foi, eu fiz um áudio, mandei num determinado horário e falei tudo que eu precisava falar naquele áudio e ficou ele e Deus. Eu sei que ele ouviu porque eu visualizei e eu entreguei aquilo que Deus tinha me dado. Então quando Deus, o Senhor, ele me entrega algo assim, eu peço ao Senhor uma estratégia. Porque a gente também não pode ferir uma pessoa, né? Tem que ter Sim. todo um cuidado. E hoje, no dia de hoje, eu sei que a senhora é usada por Deus, nós temos muitos irmãos usados por Deus, só que tem algumas pessoas que eles envergonham o evangelho, né? Sim. Tem umas pessoas que como? envergonham. Muito. E eu fico olhando, outro dia, tá até falando na escola bíblica lá, um caso com a esposa lá, teve um relacionamento pessoal lá, e filmou aquilo, e fez aquele vídeo, tal, envergonhando o evangelho. E eu sei que através daquilo que ela fez ali, muitas pessoas ali se distanciaram. Sim. Aí Que tem escândalo, né? escândalo, aí tem aquela passagem, né? Ai de quem viu o escândalo, né? Ai, por quem vem o escândalo, Quem né? vem o escândalo.
Então, Melhor fora para esse não ter nascido. eu fico olhando e às vezes tem muitas pessoas que Deus fala, apesar que quando Deus fala, é aquilo mesmo, a pessoa já sabe que é e não tem Ele esse negócio. garante. Garante, não tem esse Ele negócio. chancela. É isso mesmo. Não tem como E escapar. eu vejo na internet às vezes assim, e eu vou, quando eu vejo uns cortes, alguma coisa assim, eu vou lá no perfil da pessoa, eu olho tudo, porque às vezes a gente segue, a pessoa vê um corte e já começa a seguir a pessoa. Uhum. Aí, sem ver o que que é. Outro dia tem um rapaz mesmo, Sem entender o conteúdo, né? o rapaz fala bonito, tal, mas não é cristão. Ele nem acredita em Deus, ele. Pois Ele é é. ateu. E isso acontece muito, tá? Tem uma boa fala, uma boa oratória, o poder do convencimento, né? É, Isso é muito perigoso. verdade. Mas, irmã Silvana, e como a senhora é esposa do obreiro, do irmão Valdinei, o que que a esposa do obreiro tem que fazer para ajudar ele mais na caminhada? Não, então, a Bíblia diz que nós somos uma só carne, né? Então, a dor que ele sente, eu sinto também, é vice-versa, né? É recíproco, tudo é recíproco, tanto a parte boa como a parte ruim. E como esposa, nós precisamos sempre estar posicionada, porque a Bíblia, ela vai nos pedir isso, ela vai nos ordenar isso. A Bíblia fala o quê em Provérbios? Que, né, que a esposa sábia, ela edifica a sua casa, né? E edificar é o quê? Edificar é você construir, reconstruir e estar firme, né? Edificar tem muitas dimensões. Então, a primeira coisa que uma esposa tem que fazer é pedir ao Senhor sabedoria. Porque a gente sabe que uma vida a dois não é fácil, ela é complicada, né? Tem aquele tempo de conhecimento, né? De interação, aquele tempo de ajuste, onde as coisas vão se ajustando e a gente tem que ceder, né? Não é fácil, precisamos sempre ceder, mas isso a gente só consegue fazer debaixo de oração, com orientação do Espírito Santo, porque o ministério, ele não é do esposo sozinho, né? Um homem não tem um ministério sozinho, uma mulher não tem um ministério sozinho, porque Deus, ele chamou família para o seu reino, né? O Senhor, ele projetou família. A primeira coisa que Deus fez, quando ele criou todas as coisas, né? Ele criou Adão e Eva e pediu para que eles frutificassem, multiplicassem. Então, o projeto de Deus no reino é família. Então, é responsabilidade da esposa, assim como do esposo, ter uma vida, né, com base na palavra. Tem que ser alicerçado na palavra, estruturada na palavra. Então, a esposa ela tem que ter muita sabedoria, no meu entendimento. Então, sim. E uma experiência, eu sei que tem uma, conta uma experiência impactante, você fala assim, essa eu tenho que contar porque impactou. Olha, uma experiência que marcou a minha vida para sempre. Eu sempre conto isso como testemunho em alguns lugares que o Senhor me impulsiona para contar. Foi o meu chamado, né? O meu chamado, quando o Senhor falava para mim, eu aceitei Jesus, comecei a minha caminhada, né? Recebi o revestimento de poder e continuei na minha caminhada, mas a minha vontade, assim, quando eu aceitei Jesus e comecei a caminhar, eu queria louvar. Eu queria louvar. Minha ideia era louvar, porque eu sempre gostei muito do louvor. E ali eu me lembro que um dia eu fui numa consagração pela manhã e quando eu cheguei lá, eles me deram oportunidade para ir lá na frente e eu tentei cantar. Eu fui lá, peguei, abri, né, o hino da harpa e fui louvar. Só que quando eu estava louvando, o louvor não saiu muito legal e eu fiquei muito frustrada, não conseguia, por mais que eu tentava, até hoje eu não consigo cantar. Se eu pegar um louvor para cantar, não sai de jeito nenhum. Só se eu estiver num grupo de pessoas, né, e estiver sendo ajudada, porque eu não consigo. E eu me lembro que levantou um varão naquele dia e Deus usou a boca dele para mim e falou bem assim: eu não te chamei para cantar, eu te chamei para pregar a minha palavra.
E aquilo Forte, hein? mexeu comigo, né? E eu fiquei assim, fui para casa muito decepcionada. E falei, como que vai ser isso? Como que eu vou pregar? Eu não tinha aquele interesse, né? E o Senhor falou que eu tinha que comer a palavra. Aí o tempo passou, eu fui caminhando, né, devagarzinho. E eu me lembro que um certo dia, a minha filha do meio, depois da mais velha, ela tinha 3 anos e era um mês de janeiro, o sol estava muito quente, eu morava em Vitória, e nesse dia, mês de janeiro, eu estava de férias em casa, não estava trabalhando, porque eu trabalhava fora, eu estava de férias e era um período assim que os temporais eles começavam repetidamente, começavam aqueles trovões, né? Muita chuva, molhava tudo. E eu me lembrei que eu tinha deixado uma roupa no terraço e naquele dia eu tinha um convite pela primeira vez. Eu ia pregar num círculo de oração que era em frente à minha casa, né? Era o meu primeiro convite para pregar a palavra, e eu já tinha recebido aquele convite uns dias antes, e eu tinha aceitado, era um desafio para mim. E ali eu, né, me preparando, meu coração muito turbulento, com medo, né, daquele convite, porque a gente fica com muito medo, é muita responsabilidade. E aí eu subi rapidamente no terraço para catar aquela roupa. E a minha filha de 3 anos, ela era muito participativa comigo e ela subiu junto comigo para o terraço. Aí eu peguei as roupas e dei umas pecinhas para ela porque ela queria me ajudar. E quando a gente vinha descendo do terraço, no terceiro degrau, de cima para baixo, a roupa que estava nos bracinhos dela, uma parte pegou a ponta do pé dela, embolou no pé dela e ela caiu da escada. A escada não tinha proteção nas laterais. Ela caiu na escada e bateu de cabeça. Então, uma casa ela tem uma altura de 3 metros, né? Ela caiu mais ou menos vamos colocar aí 2,80 m a altura. E ela caiu, mas caiu de cabeça, aqui nessa parte aqui no chão, desse lado aqui, que é o lado esquerdo. E quando ela caiu no chão, eu desci correndo a escada, joguei a roupa no chão e catei ela. E fiquei muito desesperada. Falei, pronto, meu Deus, agora minha filha vai morrer. Aí eu fui na geladeira e me lembrei de um curso de primeiro socorro que eu tinha feito na empresa. E a ideia foi que o Espírito Santo me deu que eu colocasse gelo nela para que ela não perdesse a consciência. Eu arranquei o gelo da geladeira, comecei a jogar nela, resfriar ela, peguei ela nos braços e saí correndo para a rua pedindo socorro, gritando: me socorre, me socorre. Aí nisso vinha o meu irmão com o carro que ele ia trabalhar. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, me leva para o hospital, porque a Vitória caiu e ela vai morrer se ela não chegar no hospital. Eu tinha batido a cabeça, né? E eu me lembro que era no janeiro, e no mês de dezembro ela tinha perdido o coleguinha dela da igreja, mais velho do que ela, que caiu da garupa da bicicleta da tia, bateu a cabeça, ficou internado no hospital e tinha morrido. Aí aquilo, meu pânico aumentou. Aí meu irmão foi comigo, né? Nós chegamos lá na policlínica de um outro bairro. Aí eu apresentei a situação para a médica avaliou ela e falou assim: mãe, nós não temos condição de ficar com a sua filha aqui. Eu vou te encaminhar para o hospital evangélico. Para o hospital evangélico, não, para o hospital infantil, ali de Vitória. E ali meu pânico aumentou, porque era exatamente no hospital infantil que o menino, né, ficou internado pela queda e veio a óbito 5 dias depois. E ali eu sentei ali no banco de espera, aguardando a ambulância, esperando para a ambulância vir me buscar. Aí eu me lembrei que eu tinha que pregar naquela noite. Aí, quando eu me lembrei que eu tinha que pregar, eu falei: e agora, Jesus? Aí eu fiz um desafio. Um desafio que eu não aconselho a ninguém fazer, mas eu fiz. E Deus foi fiel comigo. O que eu falei com o Senhor? Eu falei assim: Senhor, falei no meu coração, né? Falei: Senhor, hoje eu tenho um convite para pregar a sua palavra, é o meu primeiro convite. E o Senhor sabe que se eu for para o hospital infantil, lá eles vão internar minha filha pela altura da queda, e eu não vou sair de lá mais hoje para pregar a tua palavra.
Então, se o Senhor me chamou mesmo para pregar a sua palavra, eu vou pegar a minha filha, eu vou para casa, mas tem uma coisa, Senhor, porque eu vou pregar a sua palavra, mas eu não quero que a minha filha tenha nenhuma sequela. É eu e o Senhor. Se o Senhor se responsabiliza por mim, e o Senhor disse que me chamou para pregar a sua palavra, então o Senhor vai se responsabilizar pela vida dela. Eu não vou para o hospital, mas se ela não der conta, então o Senhor não me chamou para pregar. Rapaz, eu não decoraria, não. Entendeu? E eu fui para casa. Peguei, não esperei a ambulância, peguei um ônibus, fui para casa e ela estava assim meio paralisada. Ela estava paralisada. E aí eu fui para casa, cheguei em casa, coloquei mais gelo, dei um remédio de dor para ela, peguei ela depois, aí veio assim na minha ideia que eu deveria sair com ela, fui numa sorveteria, dei sorvete para ela tomar e confiei no Senhor. Falei, Senhor, de noite eu vou pregar a sua palavra. O Senhor vai se responsabilizar. E fiquei com meu coração apertado, mas aguardando em Deus uma resposta naquilo. E não a levei. Fiquei em casa com ela. De noite eu fui pregar, foi a primeira vez que eu preguei, né? Um círculo de oração. E ela foi melhorando. Depois que ela tomou o sorvete, ela foi melhorando, foi melhorando. Eu dei medicação de dor para ela. E naquele dia, por incrível que pareça, tinha um irmão meu que ele era muito duro de coração, né? Ele era terrível, né? Ele é uma pessoa assim que ninguém tinha nem coragem de pregar para ele. A única que pregava para ele era eu lá em casa, porque ele era muito estourado, né? A minha mãe não dava conta, ele fazia muito minha mãe chorar. E eu me lembro que nesse dia que eu estava no círculo de oração pregando, ele estava sentado no meio-fio, ouvindo a palavra que eu estava ministrando. E ali eu falei, Senhor, como é, né, que o Senhor trabalha? E a partir daquele dia, a semente no coração dele foi plantada, porque o Senhor foi fazendo uma transformação na vida dele. O Senhor não deixou a minha filha ter nenhuma sequela. Hoje a minha filha faz uma faculdade de Direito, ela tem 21 anos, nunca apresentou sequelas daquela queda e ela é uma pessoa totalmente normal. Trabalha no escritório de advocacia, já trabalhou ali na polícia e é uma pessoa que tem uma vida normal. Mas que Deus fez uma obra naquele dia, foi um desafio muito grande. Para mim foi, quando eu penso, eu falei, meu Deus, por isso que Paulo diz que o evangelho, né, a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem, né? Mas para nós é poder de Deus. Então, quem velou pela vida da minha filha foi o Senhor, por causa do chamado dele. Quem em sua sã consciência faria algo nesse nível? Pai, não, eu. Mas eu fiz. Pior que eu falo algumas coisas, eu me perdoa. Mas eu fiz, né? E isso marcou a minha vida para sempre. Glória a Deus. E eu fico impressionado que a gente aqui, às vezes a gente vê a pessoa ver a irmã lá na igreja e a gente não vê o que o Senhor fez. Então, por isso que eu acho importante isso aqui, esse programa, para que você que está em casa vê o que o Senhor fez na vida da irmã e não é evangélico, não é cristão, não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador. Há solução para você. O Senhor muda histórias. O seu desafio que você acha que talvez é grande, perto desse Deus nosso que é tão grande, que nós não, na minha sã consciência, eu não consigo nem imaginar o tamanho dele para resolver seu problema. É assim. Mas chegamos agora no momento dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Sim. Nós temos a Arte Print, que nos apoia desde o começo, do começo da nossa caminhada aqui, vai fazer 6 meses que estão aí. E sempre tem um brinde para o convidado, para a convidada. E esse aqui é o da senhora, da irmã. A Arte Print fica localizada lá no Oriunde. Ela faz canecas personalizadas, garrafas, gráfica rápida, imprime esses papéis assim.
Sim. Toalhinhas, camisas com logomarca. Então, se você que está em casa precisou de algo assim, Arte Print. Tá passando no shopping ali, Oriunde. Opa, vou dar uma passadinha na Arte Print lá. Tem muitas coisas bacanas lá e o preço, qualidade. E se falar que viu aqui ainda, vai te dar um desconto. E temos os artesanatos da Márcia, da minha digníssima esposa. Por sinal, são muito lindos. Aí ela O mandou trabalho dela é muito perfeito. um brinde aqui para a irmã também, para a senhora. Amém. E você quiser comprar um dos nossos artesanatos aí, feito pelas mãos da minha esposa, a logo tá aí na tela, o telefone, pode chamar também lá pelo Instagram no direct, e vamos ter a honra de atender vocês. Entregamos em domicílio, também viemos para todo o Brasil. E é isso aí, minha irmã. E temos o Pix da Missão. Temos o Pix da Missão. Temos um templo que vai ser construído lá em Alagoas. Nosso pastor Edson, que está lá, nosso missionário lá da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Aracruz. E nós temos um grande desafio de ajudar a construir aquela obra. Não é bom para a gente estar aqui num templo com ar-condicionado, um banquinho confortável? Nossos irmãos também lá precisam. E vai ser um tempo grande, porque a obra lá tem avançado. E você que quer deixar suas digitais, tá aí o nosso Pix, pode ofertar para a casa do Senhor o quanto que Deus colocar no seu coração aí para ajudar naquela obra. Tá bom? Agradeço a todos que vai contribuir, eu sei que Deus vai tocar no seu coração. Irmã Silvana, durante essa caminhada, os desafios que foi aparecendo, chegou algum momento de pensar em desistir? Não. Glória a Deus. Eu sempre tive a minha fé muito alicerçada. Não, e cada dia mais. Porque para onde eu me irei? Da face do Senhor, né? Verdade. Não tem. Quando você conhece a verdade, a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim? A gente tem momentos que a gente fica assim, desanimados, né? Mas é o nosso físico, né? Fica cansado, às vezes fica com uma estafa, né? Mas é algo que é passageiro. O Espírito Santo, ele vem e te renova. E você volta, né, à sua jornada de novo. A gente não pode parar, né? E nem desistir dessa caminhada, porque não existe outro lugar, né? Glória a Não Deus. existe nada que eu queira mais além do Senhor. Amém. E a irmã também é muito envolvida na Alfadá, né? Sim, É é o bom. departamento que eu mais sou envolvida, né? A UFADA e a EBD. A irmã Marlene veio no programa aqui e falou um pouco pra gente. E confesso que eu, de fora, não tinha essa visão do que era o Fadá. E fiquei muito impactado, Sim, porque o trabalho lindo que faz e a grande responsabilidade Sim. também que é. E as irmãs que não é muito envolvida, a senhora quer falar alguma coisa para ela, se envolver mais, porque às vezes as irmãs talvez não quer participar ou não acha tão importante às vezes. Eu vejo que tem muitas envolvidas. Eu vejo lá quando esse dia mesmo mexeram um ônibus aí, eu fiquei olhando lá pelos vídeos. verdade. É muito importante esse trabalho, porque não é só para mulher casada, né? É um trabalho que envolve jovens, que envolve adolescente, é para a união feminina, né? A parte feminina. E realmente nós temos irmãs ainda que não têm aquele envolvimento direto, né? Tem conhecimento, mas não se envolve. E quantas mulheres nesse departamento, né, na ação de Deus, elas foram alcançadas poderosamente. Dentro da UFADA tem um departamento que se chama Mulheres com Propósito. E dentro desse departamento Mulheres com Propósito, nós vivemos experiências grandiosas. Desde que eu entrei para a UFADA, né, e criou-se esse departamento, que na época foi eu e Fabiana que tivemos a ideia, né, Fabiana Araújo. Tivemos a ideia de criar esse departamento dentro da UFADA.
E ali nós começamos a trabalhar com a parte espiritual feminina, porque a gente observou assim uma necessidade maior, né, de ir a mulheres, né, alcançar elas. E interessante que em vez de nós irmos, elas eram atraídas, né? E muitas delas foram curadas de câncer, mulheres que não engravidavam, passaram, né, a engravidar, tiveram filhos, hoje testemunham que, né, a partir delas estarem envolvidas com o Fadar, elas receberam seu milagre. Eu me lembro de um episódio de uma irmã que era desse campo e ela congregava lá no Novo Irajá. E eu fiz amizade com ela e um dia ela chegou nesse trabalho da UFADA e ela estava meio estranha e eu comecei a observar, ela começou a me chamar muita atenção naquele dia. E ali a gente fez todo o trabalho, o Senhor, né, manifestou o seu poder, mulheres foram alcançadas, mulheres foram renovadas, mulheres foram curadas, mas ela em si me chamou a atenção. E eu me lembro que no finalzinho já do trabalho, já tinha acabado, a gente estava ali almoçando, e ela chegou para mim e falou assim: irmã Silvana, hoje era o meu último dia. E eu falei: por quê? Ela falou assim: porque eu vim aqui na UFADA hoje para me despedir de vocês. Porque eu já tinha tudo planejado em casa, que quando eu chegasse, eu ia tirar a minha vida. Aí ela falou assim: mas por causa desse trabalho, por causa daquilo que o Senhor fez na minha vida, hoje aqui, eu quero viver. E aquilo nós recebemos um impacto muito grande. Porque a gente olha para a pessoa, a gente não sabe o que ela está vivendo, né? Qual é a dor que ela está sentindo. Mas o Senhor conhece. E ali o Senhor a curou, né? Hoje eu vejo ela está bem. Mas ela recebeu um milagre muito grande, que foi o milagre da vida, de voltar a viver, de desejar a viver, né? E hoje esse departamento, eu costumo dizer assim, brincar com a Marlene, falar assim que o departamento, o FADA hoje, ele não é mais local, ele se tornou um departamento itinerante, porque agora a gente vai, né? A gente faz Mulheres com Propósito nas congregações, então a gente, né, reúne os setores e vai até o setor para fazer o trabalho, e lá mulheres são alcançadas. Então, hoje, talvez você não tenha mais que se deslocar do seu ambiente, da sua congregação, porque hoje o departamento vai até as mulheres. Então, você não tem mais desculpa para não se envolver. Envolva-se, porque é o reino de Deus e o Senhor tem uma bênção para a sua vida. Glória a Deus. E da mesma forma que essa irmã estava enfrentando esse desafio, quantas outras estão passando também, né? Exatamente. Quantas outras estão passando. Sim. E às vezes não tem coragem de se abrir, né, irmã Não Silvana? fala. Não tem coragem de se abrir. Porque na realidade é difícil de se abrir. Muito. Porque as pessoas, eu falo por mim, a gente não gosta de se expor, né? De falar. E também tem a questão que as pessoas não estão interessadas na nossa dor, mas o Senhor está. O Senhor, ele é o mais interessado em te curar da dor, em tirar essa dor, em te dar uma nova oportunidade, né? Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, e te fazer respirar de novo, ter vontade de viver e de entender que ele é o seu dono, que ele cuida de você e ele pode sarar essa dor. O Senhor tem todo o poder de curar de qualquer dor que nós tivermos. Cura mesmo, o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel. Nossa, eu já contei aqui quando eu estava lá no hospital também lá. Meu braço estava todo roxo. A menina veio, tentou furar, fazer um exame de gasometria, né? Pega uma veia, aquilo dói, e a menina não achava, dói, né? veia, não achava. E eu fechava o olho assim, ó. Aí quando eu abri, ela já tava saindo. Falei, e aí, pegou? Pegou a veia? Ela não, depois volta aí. Falei, minha. Olhei assim, falei, meu senhor, pede alguém pra vir que furou uma vez só. Sim. Aí chegou uma menina lá depois. Chegou lá. Falei, vai furar a veia. Eu falei, fura aqui em cima, que tá muito roxo.
Ela, não, vou aqui mesmo. Ela furou uma vez só. Ela, você deu sorte que eu já estava indo embora. Eu falei, não, eu orei para você vir aqui. Eu orei para você vir. E a oração foi imediata, né? Foi imediata. Às vezes a gente estava conversando com um amigo ontem. Ele falou comigo assim que... Eu falei assim, rapaz, às vezes a gente ora, Deus responde, na hora a gente fica tão contente que a gente nem lembra que a gente orou. Lá na frente você vai falar, rapaz, eu orei e nem agradecer. Às vezes esquecemos até de agradecer. De agradecer. E eu estava num curso, o rapaz falou isso comigo, ele falou assim, ó, a gente vai entrar na aeronave, a gente pede proteção a Deus, olha para um lado, olha para o outro, né? Uhum. Pede proteção a Deus, aí quando desembarca lá, esquece de agradecer. Esquece, a gente sai, né? Ele falou isso lá, ele falou independente de religião, falou, e é verdade. É uma verdade, nós somos assim. Somos assim. Nós somos humanamente muito limitados, né? Verdade. E você também é muito envolvido na escola bíblica, ele está sempre ali na escola bíblica. E eu Sim. gosto da escola bíblica, eu também estou sempre lá. E a importância da escola bíblica na vida da irmã, em geral, né? No geral, né? O departamento da escola bíblica, para mim, ele é o mais importante. De toda a igreja, ele é o mais importante. Por quê? Porque você vai aprender a palavra, vai aprender sobre Deus, conhecer a Deus, né? E é a escola bíblica que dá o sustento, a base, né? Que te constrói o alicerce. Ele é o alicerce. Quando você vai fazer uma construção, primeiro você tem que fazer o alicerce, né? E ali, depois que você fez o alicerce, é que você vai construir a casa. A escola bíblica, né? Eu faço uma comparação assim, que você precisa aprender a conhecer a Deus, porque se você não conhecer a Deus, não conhecer a Bíblia, não conhecer as Escrituras, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Ela é a base. No momento de dificuldade, você vai lembrar da palavra que você aprendeu, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? E é um momento único e muito oportuno para você conhecer a Deus, porque é a palavra, é o ensinamento da palavra. E é a parte mais importante, ao meu ver, né? E toda palavra, ela é instrução. E a instrução, ela nos leva a ter vida. E vida abundante com Deus. Glória a Deus. E eu gosto muito. Eu lembro um dia que eu estava... O presbítero Edinho. Gente, ele prega muito. Eu amo a palavra que ele prega. Ele tava dando um ensino para nós, tá? E falando do bom samaritano, né? Sim. Aí tá. Aí eu falei alguma coisa, eu não lembro direito. Ele falou assim: não, mas o bom samaritano ali, ele era meio parentado do outro que tava lá também. Uhum. Porque ele falou assim: não, porque tribo tal e tal, tal. Começou a falar lá, não lembro direito. Aí eu falei: rapaz, interessante. Para quem olha, fala assim: ah, é um estranho. Mas voltando pela história, ele era meio parentado, né? Falou meio primo, alguma coisa assim. Ele explicou direito lá. Porque tinha o levita, né? Tinha o samaritano e todos eles passaram de largo, né? Sacerdote. Passando, né? Rapaz, e a gente vai aprendendo. E de vez em quando a gente olha a nossa classe Abraão, a classe é muito boa. Uhum. Boa, a gente interage bastante. É muito bom, né? Nossa, gostou demais. E tem hora que as 2 horas é pouco. É verdade, é um tempo assim muito curto. Quando eu vou ministrar aula também, as irmãs falam assim: ah, irmã Silvana, podia dar mais tempo. Eu falo, é mesmo, porque eu gosto muito de ministrar e eu falo bastante, né? E as irmãs gostam de serem participativas também. E aí elas falam: ah, esse tempo é tão pouco, podia ser mais, né? E realmente é um tempo bem resumido, né? Por isso que é bom aproveitar bastante, né? Sim. Aproveitar bastante, porque eu gosto sempre de chegar cedo. Chego cedo e tal, pra gente começar logo. Porque às vezes a pessoa chega um pouco atrasada, perde um pouco. Perde. E eu sinto que o tempo é curto, mas quando a gente assusta, o sinal pum, já bateu. Nós vamos ter que correr aqui. Eu gosto, assim, de chegar para pegar o devocional. Porque é um culto, né? É um culto, e o culto ele tem que ser completo, né? Ele tem que ser um culto racional, com entendimento. Então você tem que entender que você precisa ser comprometido com o reino. E para a gente falar
ensinar a palavra, primeiro a gente precisa sentar para aprender. É o mais importante, aprender, para depois passar, porque Jesus ele deu uma ordem para nós, né? Ide, né, e pregai o evangelho a toda criatura, mas para pregar, primeiro você precisa aprender, porque senão você pode ensinar de maneira errada, falar algo que vai trazer um prejuízo dentro do reino, na vida de uma pessoa. Então é muito importante a gente, né, sentar para aprender e aprender com quem realmente sabe para ensinar. E ali a gente aprende muita coisa, porque às vezes Graças a Deus, ali temos bons professores bons professores. para nos ensinar. Mas, Silvana, mais uma experiência impactante aí. Mais uma experiência impactante. Vamos lá, então. Uma experiência que me impactou muito também. Foi com o meu filho mais novo, né? O meu caçulo. Uma noite, e desde pequenininho eu sempre acostumei eles a caminhar comigo. Se eu fosse para uma vigília, eu levava ele comigo. Levava todos eles comigo, né? E nesse dia eu me lembro que tinha uma vigília e ela era num lugar bem longinho, era no morro e tinha que subir assim pelo um caminho escalando pedra. E eu falei com eles, vamos, ele tinha 3 aninhos também. E eu me lembro que naquela semana eu havia ido na consagração antes da vigília, uma terça-feira, eu havia ido ali na consagração e uma irmã, ela falou para mim o seguinte, olha, o Senhor fala para você vigiar com o seu filho, porque o espírito da morte está rondando a sua casa. Então eu já fiquei ativa, né? Aí a oportunidade da vigília, eu falei, não, eu vou para a vigília e vou levar meus filhos também, não vou deixar eles em casa, não. Eu não deixava mesmo, eu levava, né? E ali nós fomos para a vigília, cultuamos o Senhor a noite inteira. Quando foi 5 horas da manhã, nós viemos embora. E eles vieram na frente andando, pulando, brincando, né? Se alegrando. E nós fomos dormir. Chegamos em casa, já estava o dia clareando, fomos dormir. Aí, quando foi mais ou menos 11 horas, eu levantei para fazer um almoço para eles. E a minha mãe chegou na minha casa. E ela falou assim que ela queria que eu anotasse umas receitas de bolo para ela, né? E eles acordaram também, dei almoço para eles ficaram ali brincando. E eu peguei a caneta, comecei a fazer as receitas para minha mãe, né? Terminei, deixei a caneta ali e fui conversar com a minha mãe. E tem essas canetas que elas são de apertar, né? Na ponta, apertar para escrever, e elas têm uma molinha por dentro, não é Sim. isso? E eu coloquei aquela caneta em cima do papel e saí da beira. E ele foi lá, pegou aquela caneta, colocou na boca, porque criança tudo eles levam a boca, né? Colocou aquela caneta na boca e ela tava já com aquela rosca solta. E aquilo soltou na boca dele. E na hora que aquilo soltou na boca dele, eu acredito que a mola, né, pulou. E de repente ele veio pro meu lado com os 2 braços para cima, assim, ficando roxo e, né, fazendo aquele gesto que ele estava engasgado. E aí eu logo, quando eu olhei para a caneta e vi a caneta caída no chão e a outra parte estava faltando, eu entendi que estava dentro da boca dele. Eu vi que ele estava ficando roxo. E ali eu me lembrei, né, que eu tinha que virar ele de cabeça para baixo. E me lembrei do Senhor, falei, socorro, meu pai, me ajuda porque meu filho vai morrer. Se o Senhor não me ajudar, ele vai morrer. E agora, Jesus? E aí eu fui e peguei ele, coloquei ele de cabeça para baixo, bati nas costas dele, peguei. Foi o que o Espírito Santo trouxe à minha mente, assim, o Senhor foi me direcionando. E aí levantei ele, apertei a barriga dele para dentro e aquela mola voou para fora, mas ela já estava bem aqui, porque quando eu coloquei o dedo na boca dele, a mola já estava na garganta. Nossa. E aquilo mexeu muito comigo. E eu entendi do grande livramento que Deus deu a ele, né? Pelo fato da gente estar na presença dele, estar ali adorando o Senhor naquela madrugada. Assim, se eu for contar para você o tanto de livramentos, né, de coisas incríveis que Deus fez, eu acho que eu escrevo um livro. Mas isso foi um momento que me marcou muito também. Glória a Deus. Eu só tenho a glorificar a Deus, porque, assim,
o inimigo, ele procura de todas as formas frustrar, né, o coração da gente em relação àquilo que Deus entrega para a gente, né? É o chamado, os filhos que são a herança, né? E o inimigo, ele sempre vai lutar para tirar a sua alegria, mas o Senhor, ele sempre vai entrar com a providência do livramento, né? A não ser quando ele quiser colher para ele. Mas quanto não for a vontade de Deus, né, de recolher, o Senhor, ele vai prover livramento. Então, foi algo que mexeu muito comigo também, que eu conto como testemunho de como o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Irmã Silvana, tem mais alguma experiência que quer acrescentar? Ah, são tantas as experiências, assim, que eu falo que... E acho que daria um livro, né? Uma das experiências fortes que eu tenho é... Há 3 anos atrás eu tive uma crise do Jogre, né? E eu me lembro que dentro do quarto eu estava deitada na minha cama e eu comecei a sentir uma dor muito extrema, como se fosse na região dos rins. E a dor de cabeça também era muito forte. E eu já não conseguia mais ficar deitada. E ali eu me levantei, sentei numa cadeira próximo do computador, abracei o meu esposo pelo meio, né? Segurei muito forte e eu comecei a gritar o Salmo 91. Eu gritei com todas as minhas forças, eu acredito que até os vizinhos ouviram eu gritando ali o Salmo 91. E fui orando aquele salmo aos gritos, né? E de repente eu recebi como que desceu do céu uma bola que entrou dentro de mim assim e veio na direção daquela dor nas minhas costas, que era na região dos rins assim, e levou aquilo tudo para minhas pernas e saiu nos meus pés. E imediatamente aquela dor foi sanada. Glória a Deus. Então essa foi assim uma experiência bem recente, mas também que impactou a minha vida ali com Deus, né? De como Deus é poderoso para fazer, né, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tremendo. O Senhor, ele nos surpreende. Eu não tenho algumas experiências, não tanto assim como a irmã e como os que vêm aqui. Por isso que eu falo às vezes com os jovens assim, não se afasta não, Não, pode. porque a gente perde muito tempo. Eu mesmo perdi muito tempo. A gente perde. Perdi muito tempo e eu peço ao Senhor para que Ele me dê condição de fazer algo No reino. no reino, porque eu perdi minha mocidade toda. Eu era para estar fazendo alguma coisa, Sim. entendeu? E às vezes eu tô nesse programa aqui, às vezes eu me ponho assim, como que começou? Eu pensava em fazer outra coisa. Lá atrás eu pensava em fazer outra coisa. Era um programa assim, porém não voltado para o reino. Não era para o reino no Sim. começo. Aí depois eu olhei e surgiu. Começamos. Você idealizou um sonho, mas Deus já tinha o projeto. Aí E a resposta veio da boca dele, né? Amém. E um dia eu estava lá no propósito, as irmãs, tarde da bênção com as irmãs lá no Vale. Até passei hoje ônibus, lá eu vi que aterrou tudo lá. Uhum. Até contei para a irmã Fabiana aqui. E estava tudo para começar. Uhum. E as irmãs orando, e eu falei com Deus assim, Senhor, eu sei que o propósito aqui é delas. Mas fala comigo. Eu estou começando aquilo lá, o Senhor não falou nada comigo. E se o Senhor me fala, eu paro. Às vezes a dificuldade vem, eu falo a mesma coisa de novo. Uhum. E quando eu levantei a cabeça assim, aí veio a irmã Fabiana. Deus falou tremendo, falou. E eu entendi. Uhum. Eu entendi que era uma resposta. E estamos aí, pela misericórdia do Senhor. Deus vai dando sabedoria, vai nos mostrando os convidados, como mostrou você. E a tendência é prosseguir. Voltar para trás, não Jamais. mais. Jamais. E às vezes eu não me vejo afastado mais. Eu não me vejo e não quero também. Nem deve. E peço a Deus, oro sempre. E
De jeito nenhum, retroceder jamais. Isso mesmo. Retroceder Ficar jamais. firme, né? É. A dificuldade vem muita. São muitas. Nossa, muita mesmo. Na verdade, de uma certa forma, as pessoas, né, elas falam assim para os outros, né, principalmente quando vai se pregar o evangelho, né, que se aceitar Jesus vai ficar tudo bem, mas Jesus não falou isso na palavra dele. Ele disse que nesse mundo nós teremos aflições, né, e são muitas, né. A mesma chuva que chove na casa do justo, chove na casa do ímpio, né? E vice-versa. Então, nós vamos ter sempre muitas dificuldades, mas é uma questão de superação. E nós vamos entender pela palavra, igual a tempestade, né? No barco lá, dos discípulos. Deus não livrou eles da tempestade, mas Jesus estava com eles dentro do barco na tempestade. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, porque a nossa ideia humana é não passar pelo processo. Essa é a nossa ideia humana. Mas se nós não passarmos pelo processo, como que a nossa vida espiritual vai ser construída? Como que nós testemunharemos desse Deus tão glorioso, né? Então, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Jesus estava com ele dentro da cova e ele passou pela cova sem nenhum dano. Então, nós vamos passar sim pelas aflições, mas sem nenhum dano. O salmista diz, ainda que abalados, mas não grandemente. Então, vamos passar? Vamos, mas Jesus ele vai passar conosco. Nós vamos ter sempre essa dificuldade, as aflições, né, as barreiras, mas Jesus ele vai estar conosco, né, nos ajudando a superar aquele obstáculo, né, porque ele vai estar na nossa frente, né, ele vai estar junto conosco, nos ajudando a superar aquela situação, e o nome dele vai ser glorificado, porque quem não entende isso, quem não tem Cristo em sua vida, ele pode até ter uma história de superação, né, mas ele não tem a quem glorificar e ele não entende que ele tem um dono. Nós sabemos que temos um dono. O nosso dono é o Senhor, né? A nossa vida, o governo da nossa vida pertence a ele, né? Então nós temos a quem glorificar, sabemos para onde vamos, né? E temos que dar conta nesse reino, porque temos uma responsabilidade. Amém? Não é mérito do homem, né? Não. E tem pessoas que não entendem isso e acham que tudo é mérito dele. Ele conseguiu com os braços dele. A gente vê muitas pessoas contando depoimentos. Eu falo que é depoimentos, porque para mim não é testemunho. Testemunho é aquilo que está em Cristo. Depoimentos de superação, né? E tem muitos, principalmente os coaches, né? Eles usam muito partes da palavra, né? Eles usam muito a questão dos princípios, né, da palavra para uma questão de trazer um ensinamento de superação, né? Eles se baseiam muito nos princípios da palavra, dos coaches, né? Mas a gente sabe que é tudo do Senhor, né? E as pessoas, elas trazem esse depoimento de superação, que elas venceram, e traz o mérito para si mesmo. Mas nós sabemos que esse mérito não é nosso, ele é totalmente de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é muito grande, né? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Verdade. Então, se ela se renova a cada manhã, todos os dias eu tenho uma nova oportunidade, né? De conhecer a minha essência e saber a minha origem. Né? A origem de todo ser humano está em Deus, né? Porque o nosso fôlego de vida, ele pertence a Deus, ele foi soprado nas narinas de Adão, né? E existe uma lei divina espiritual que quando, né, uma semente ela fecunda um óvulo, naturalmente essa lei divina, né, ela dá vida aquele óvulo que se transforma no embrião e que se torna uma vida, né? Já tem alma, espírito humano, que é dado por Deus, e um corpo, né? Mas vem de Deus, porque no final da vida, quando morremos,
esse espírito volta para Deus. Então, a nossa origem está em Deus. Eu fico... Depois, quando a gente vai tendo maturidade, eu tenho muito ainda que crescer espiritualmente ainda. Uhum. Teve um amigo nosso que faleceu há pouco tempo. E eu fiquei com aquilo assim, falei assim, rapaz... Aí os caras falando, e aí tal, pô, fulano, amigo faleceu e tal. Eu falei, rapaz, eu fico me perguntando aqui, morreu em Cristo? Uhum. Morreu em Cristo? Aí eu fiquei com aquilo ali remoendo no meu coração. Aí eu rodei depois, aí conversando com um amigo, outro, mais dois amigos meus. Aí o amigo meu falou assim, eu tava no monte, noite retrasada, uma noite passada, mas na mesma noite eu não me lembro. Falou assim, ó, o pastor falou assim, vocês vão orar para um amigo, a oração da cruz. Que o amigo não espere chegar no final para se arrepender. E ele lembrou desse amigo que tinha falecido. Ele orou por ele. Uhum. Ele orou. Aí nós conversando ali, eu lembrei, o outro irmão até do Guaxindiba. E esse rapaz que, eu acho que é da Pibara. E ele falando, e começamos a se arrepiar toda ali. Eu falei assim, Ele falou assim, eu creio. Ele falou, eu creio que nesse momento lá, que ele teve um tempo que a esposa chegou, ele estava abraçado com o filho, e ele conhecia a palavra, ele se arrependeu. Teve oportunidade. Teve oportunidade. Aí eu fiquei mais tranquilo, meu coração se acalmou. O Senhor, ele é tão fiel, né? Que Deus, ele preparou um momento, preparou alguém para orar, né? Impulsionado pelo Espírito Santo. E o mais importante, né, da vida de um cristão é andar conectado com o Espírito Santo, para entender, né, o comando do céu. Né? Isso é muito importante. Eu tava vindo de São Paulo esse dia dirigindo, aí conversando com um amigo meu falou assim, rapaz, vocês vão chegar em casa agora. Eu vou pegar o ônibus em João Neiva e vou chegar em Pedro Canário lá para as 2 da manhã, que eu vou sair 9h30 de Pedro Canário. E eu ia deixar lá 6 horas, que eu vinha para casa. Aí eu falei com ele assim, ô coroa, e eu dirigindo, fica tranquilo, lá vai estar a sua carona, vai estar te esperando lá. Aí deixei lá e fui. Quando eu cheguei e caí em Ibiraçu, ele falou comigo assim, eu acho que eu já contei aqui. E ele falou assim, mandou áudio pro encarregadeiro, ó, fala com o Faiol ali que ele profetizou e a carona tá aqui, eu tô indo embora para casa já. Eu falei, glória a Deus, eu falei. Glória a Deus. A importância, né, que a Bíblia diz que a palavra, ela é poderosa, né? No princípio era o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje é a Bíblia, né? A palavra. E essa palavra tem poder. Então, quando nós recebemos esse comando do céu e liberamos a palavra verbalizada, ela abre um portal, né, no mundo espiritual, e o Espírito Santo executa, né, de forma que venha se cumprir o propósito. E natural, né? Naturalmente. É natural. É natural. Naturalmente. Às vezes a gente fala alguma coisa assim, é natural. Tava com os meninos trabalhando outro dia lá e começou a chover, tinha que liberar um carro lá. Eu falei, daqui a pouquinho essa chuva vai parar um pouquinho e não vai dar tempo de fazer. Aí eu falei, a chuva parou, vamos lá. Aí depois a chuva parou mesmo, ele foi lá fazer. Aí ele, pai, parou mesmo. Eu tenho muito dessa experiência de andar na chuva e falar, Senhor, eu preciso chegar em tal lugar e eu não quero debaixo da chuva, eu não tenho sombrinha e eu preciso andar. E a chuva parar. Eu tenho muito disso, né? Eu já andei. Hoje mesmo foi um dia, eu falei, Senhor, eu preciso chegar no centro e estava querendo chover, né? Eu vi que o tempo ia desabar. Eu falei, Senhor, não deixa chover, eu quero chegar lá sem me molhar. E eu fui. Deus é tremendo. Mas, Silvana, chegamos ao final do nosso episódio aqui, de mais um episódio. Sim. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado suas experiências conosco. E que muitas pessoas que estão nos assistindo e que vai ver os cortes desse programa aqui sejam impactadas pelo Espírito Santo. Que o intuito é esse. Eu não tenho, já falei aqui e sempre repito, eu não tenho intenção nenhuma de ser famoso. E as pessoas falam, vai ser famoso, eu não tenho intenção nenhuma. Eu me sinto até ruim. Te entendo. E porque se eu for ficar famoso, não tem graça, porque o dono não é eu, o dono é Deus. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu quero só ser um instrumento
E em breve nós vamos ter outra pessoa aqui do meu lado aqui. Deus está preparando já para me ajudar a apresentar. Sim. Estou pedindo a Deus para nos ajudar, né? Porque 2 pessoas é melhor para apresentar, mas que tem a mesma essência. Sim. Porque eu falo que aqui não é para confrontar ninguém. Às vezes algumas pessoas veem, não, vamos gerar uma polêmicazinha para dar ibope. Não quero isso. Não é bom, né? Não quero isso. Porque o mundo já vive, né? Na essência da polêmica. É. A essência do mundo é polêmica. É polêmica, fazer alguma coisa para dar like. Não, não é isso. Nós temos que fazer alguma coisa para impactar vidas. Se tiver algum vídeo que vai viralizar e vai impactar, que seja pelo Senhor. Mas que utilizar meio de confrontar alguém para ganhar esse ibope aí, eu não quero, não. Eu não quero e quando a pessoa já chega falando isso aí, eu falo, isso aí já não vai ficar comigo aqui do meu lado, não. Verdade. São pessoas boas, são, mas não é a essência do que eu penso aqui, né? Sim. Então, irmã, quero agradecer mais uma vez por ter aceitado, por ter vindo aqui, contou suas experiências. Eu sei que não é fácil, às vezes, contar. Às vezes a gente conta porque Deus manda contar e se abrir. E pode ficar os agradecimentos finais. Também quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Para mim foi uma surpresa, foi muito rápido, né? Mas eu me sinto honrada em poder falar das minhas experiências com Deus e alcançar o coração de alguém que talvez pense que não tem mais jeito, né? Mas tem jeito, porque Deus, ele é o dono da vida, né? E ele não quer perder ninguém, não quer perder uma alma. Então, eu tenho gratidão por essa oportunidade, né? De testemunhar das grandezas de Deus. Eu só quero agradecer e muito obrigado. Gratidão. Quero agradecer a todos que ficou conosco até agora. Peço que se inscrevam no canal, dá o like, compartilhe com os amigos, com os irmãos. E gratidão a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E sexta-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau. A Edson.